Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa classe bíblica Ponto de Conexão. Hoje iniciamos uma série de estudos bíblicos aqui através do Facebook, através do YouTube e com pequenos cortes aí para o Instagram também. Sou o professor Jair de Paula, sou da cidade de Quari, estado do Amazonas, congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Chagas Aguiar, comunidade C4, na rua Ana Olímpia, próximo ao ginásio Luiz Coelho. É um prazer estar recebendo você aqui na minha casa. Espero que você me dê licença de entrar na sua para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Vamos dividir a nossa classe no decorrer do tempo em vários pequenos cursos a respeito de tópicos específicos da palavra de Deus. Vamos começar estudando sobre a Bíblia, como ela foi construída, como ela foi inspirada, quem a fez, qual sua importância para a nossa vida, como estudá-la e como aplicar os seus ensinos ao nosso dia a dia. Essa primeira unidade da nossa classe bíblica, ela tem 5 lições. As Escrituras Sagradas, o estudo das Escrituras, o poder da Palavra de Deus, a palavra vivificante e Cristo em todas as Escrituras. Desde já, eu convido vocês para estar sempre conosco aqui, uma vez por semana, estudando sobre a Palavra de Deus na sua classe bíblica Ponto de Conexão. Se você quiser receber mais materiais a respeito desses estudos bíblicos, te recomendo que acesse o link que vamos deixar na descrição para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. E ali durante a semana vou estar ali encaminhando alguns hinos referentes a esse tema para que você possa meditar no assunto, e também vamos estar encaminhando estudos adicionais, mensagens adicionais a respeito da palavra de Deus e desse assunto que vamos estar estudando nessa semana, ok? Mas lembre-se, sempre antes de estudar a palavra de Deus é importante fazermos uma oração. Nesse momento eu te convido para orar comigo. Feche seus olhos, se possível, abra seu coração e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço pela oportunidade de fazer parte da tua obra, de estar compartilhando o pão da vida com esse meu irmão e essa minha irmã que me escutam ou que me veem através das redes sociais e dos diferentes veículos de comunicação relacionados à internet. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que tiver acesso a esse material e ajude-a a enxergar próximo dela outras pessoas que possam se beneficiar com o poder da tua palavra. Em tuas mãos nos entregamos nesse momento que vamos abrir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, é importante que você entenda que para estudar a Bíblia você precisa estar com a Bíblia. Então, se você está me ouvindo no trânsito, está me assistindo em um local onde você não tem acesso à palavra de Deus, à sua Bíblia, assista sem problema, ouça sem problema, mas assim que possível pegue sua Bíblia e confirme aquilo que eu estou dizendo, ratifique se está escrito nela. Se estiver escrito na Bíblia, podemos confiar. Se não estiver na palavra de Deus, precisamos diligentemente tomá-la e apenas a ela como nossa única regra de fé. Dito isso, vamos então começar o nosso estudo bíblico de hoje, certo? Com o tema As Escrituras Sagradas. Vamos ver como a Bíblia se chama a ela mesma, como ela se refere a si mesma. A primeira passagem de hoje está em Mateus capítulo 21, verso 42. Mateus 21, 42 diz o seguinte: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então observe, a partir de agora, começamos a entender como a Bíblia se refere a ela mesma. A Bíblia, a palavra Bíblia, significa uma coleção de livros. E se formos ver, na verdade, o livro que temos hoje, que chamamos de Bíblia, ele é composto por diferentes livros escritos por diferentes autores no decorrer de mais ou menos 1.600 anos. Alguns desses autores nunca chegaram a se conhecer, mas as suas mensagens se completam como se fosse uma única pessoa a ter escrito esse material. Vamos ver no estudo de hoje que, na verdade, todo o material da Bíblia
Todo conceito bíblico é inspirado e guiado, orientado por Deus através de seu Espírito Santo. Por isso a Bíblia de Gênesis e Apocalipse apresenta uma unidade sobrenatural, apesar de ter sido escrita por homens como eu e como você e na linguagem humana. Mateus 21:42, então, a Bíblia nos mostra que ela também é chamada de as Escrituras. Então, as Escrituras é um outro título que a Bíblia recebe. Lucas capítulo 8, 21 diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, a palavra de Deus é uma outra forma como a Bíblia e os personagens bíblicos se referem a tudo aquilo que está contido de Gênesis a Apocalipse. Então, posso chamá-la de Bíblia, posso chamá-la de a palavra de Deus, posso chamá-la de as Escrituras. As Escrituras Sagradas são nomes aos quais estamos nos referindo sempre à palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então aqui nós vemos que Deus está declarando, né? Paulo faz essa declaração em nome do Senhor a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta escrita ao Timóteo, versículo 16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E o que quer dizer ser inspirada por Deus? A Bíblia contém a revelação de Deus. Deus se revela através da Bíblia, mas a Bíblia ela é inspirada por Deus. Os profetas, através dos tempos, receberam a revelação do Senhor por meio de sonhos, por meio de visões, de forma audível, de forma visível. E eles pegaram essa revelação, eles viram, ouviram de Deus e escreveram na linguagem humana. Mas essa escrita, ela não foi e ela não é um ditado de palavras nem um ditado de frases. Ou seja, Deus não ditou palavra por palavra tudo que está na Bíblia. Ele revelou aos profetas os acontecimentos e essas revelações, bem como as histórias que foram selecionadas para estarem contidas na Bíblia, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus agiu de forma sobrenatural na mente dos homens e mulheres que escreveram a Bíblia para escreverem a Bíblia da forma como ela foi escrita. De forma que, na linguagem humana, a revelação divina fosse entendida por mim e por você. E acrescentando um terceiro elemento, a partir do momento em que você estuda a Bíblia e contém a revelação de Deus e que foi inspirada por Deus, o Espírito Santo te ilumina. E a iluminação nada mais é do que você ter a companhia do Espírito Santo para te ajudar a entender as Sagradas Escrituras. Coisa linda, não é? Deus se preocupou com os detalhes para que você e eu tivéssemos a oportunidade de estarmos sempre seguros daquilo que estamos crendo. Uma outra passagem que precisamos visitar nessa noite é 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que diz assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, olha aí, a inspiração da qual Timóteo está ouvindo falar de parte de Paulo, Pedro nos revela que essa inspiração vem através do Espírito Santo. Quando chegamos ao livro de Atos e ao livro de Salmos, existe uma declaração interessante ali. Tanto Pedro quanto o salmista, eles mencionam algo importante. Vejam Atos capítulo 1, verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, em Atos 1,16, Pedro diz que Deus falou através da boca de Davi.
Então aí nós vemos de novo o exemplo de um discípulo, dessa vez Pedro, afirmando que aquilo que foi escrito, apesar de ter sido escrito ou sido dito por boca humana ou por mãos humanas, ainda assim veio da parte de Deus. Davi foi usado por Deus. E o próprio Davi fala isso em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está em minha língua. E para colaborar ainda mais isso, Hebreus capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus sempre esteve falando à humanidade, utilizando para isso a própria humanidade. Deus usa seus servos e suas servas, seus profetas e suas profetisas, para mandar e enviar mensagens aos seres humanos, ao seu povo, aqueles que ele quer salvar. E adivinha? Ele quer salvar a todos, só depende de mim e de você. Romanos capítulo 15, verso 4, meu querido, diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Qual é a serventia da Bíblia? Para que a Bíblia serve? Quero te aproveitar e pedir a tua opinião. Dá uma pausa agora no vídeo, não segue assistindo ele não. Vai nos comentários e deixa. Qual a tua opinião? Para que a Bíblia serve? Qual a utilidade da Bíblia? Segundo esse versículo, pode ser que acabamos de ler. Para que a Bíblia serve? Já fui lá? Beleza. Vou ler teus comentários, ok? Aproveita e me diz teu nome, de onde você está nos assistindo, qual a cidade, qual o estado, ou até mesmo qual o país, para a gente ter essa sensação de proximidade e eu conseguir ir vislumbrando, ainda aqui na Terra, né, de onde que você está conseguindo acompanhar esse estudo bíblico. E outra coisa, te convido para ser um missionário ou uma missionária do Senhor. Pega esse vídeo, pega essa lição e compartilha com outras pessoas, ok? Toda sexta-feira, toda semana, hoje eu estou gravando na segunda, porque a gente teve um problema aí na sexta, né? Eu estou gravando na segunda, eu vou já postar esse material, mas toda sexta-feira nós vamos ter uma lição nova dessa série de estudos bíblicos, ok? Às vezes, 2 vezes na semana, na sexta e na quarta, dependendo da dinâmica de como for a semana ali. Mas toda sexta-feira nós teremos material novo aqui no canal Ponto de Conexão, nossa classe bíblica. Pega esse material, compartilha nas suas redes sociais, envia para os seus contatos, de forma que as pessoas possam ir vindo e conhecendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Ok? Mas deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo e o que você acha, para que serve a palavra de Deus. Então, em Romanos 15, verso 4, Paulo escreve à igreja de Romanos que a Bíblia serve para o nosso ensino. Ela nos ensina. O que ela nos ensina? Ela nos ensina, queridos, o caminho da salvação. Ela nos direciona para Jesus. Ela nos leva a conhecer sobre o Mestre. Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que te fez e que me fez, aquele que sabe quem você é, como você é, aquele que te entende, aquele que não te deixa sozinho, aquele que não te abandona. É sobre isso que ela te ensina. Mas a Bíblia te ensina também a respeito da tua vida física, do teu corpo, de como cuidar do teu corpo, da tua saúde, de como ter uma saúde mental, de como você conseguir descansar dos teus problemas, dos teus fardos, das tuas cargas. Ela te ensina sobre relacionamento, como você ter o melhor relacionamento com teus filhos, com a tua esposa, com teu cônjuge, né? Ela te ensina como ter boas relações de trabalho, boas relações sociais e interpessoais. A Bíblia é um livro completo. Tem como objetivo te ensinar. Agora, se você puder me acompanhar, a 2 Timóteo 3,16
Em 2 Timóteo 3,17, olha só para que mais que a Bíblia serve. Toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha quanta coisa. Verso 17 diz, a fim de que o homem, e aqui no sentido de humanidade, né, o homem e a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, querido, olha só, a Bíblia ela não só te ensina, ela não só me ensina. A Bíblia, meu amado, minha amada, ela também nos repreende. Quando você está fazendo alguma coisa errada e você lê a palavra de Deus te ajuda a enxergar o teu erro. Ela te repreende, ela te corrige. Ela te corrige para a educação na justiça de Cristo. E com uma finalidade muito específica, a Bíblia nos ensina, nos repreende e nos corrige. Ela nos ensina, nos repreende e nos corrige para que sejamos habilitados para fazer boas obras. É bem verdade que você e eu não somos salvos pelas obras. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. Mas as obras são uma consequência natural daquele que é salvo. Aquele que é salvo desenvolve os frutos do Espírito. E vamos estudar sobre os frutos do Espírito em uma aula mais para frente. Mas aquele que é salvo se entrega a Jesus de coração, ama a Deus com todo o seu coração, desenvolve os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são desenvolvidos e demonstrados de forma prática. São boas obras que acompanham a jornada do cristão. E quem é que nos habilita para praticar essas boas obras de coração? A palavra de Deus. Porque ela nos ensina, porque ela nos corrige, porque ela nos educa para a justiça, porque ela nos repreende. O que você está achando disso? Deixa nos comentários, vale? Eu quero conversar com você. E outra coisa, se tiver alguma dúvida, se eu estiver falando aqui e ficar alguma dúvida, para o vídeo, volta, pega a tua Bíblia, abre, porque isso aqui é um estudo, certo? Vai lendo, vai marcando, vai anotando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, deixa nos comentários. Eu teria o maior prazer de ir acompanhando esses comentários e te respondendo lá. E também, quem sabe, gravar uma aula só para tirar dúvidas ou até mesmo uma live. Imagina só, você e eu ao vivo, e aí a gente poder trocar uma ideia ali, tirar essa dúvida no ar. Então deixa aí os teus comentários, deixa aí nos comentários as tuas dúvidas e as tuas sugestões também, ok? Vamos seguir aqui. Jó 23, verso 12. Olha até quanto Jó estimava a palavra de Deus. Jó 23, 12 diz o seguinte: do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras de sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó, ele prezava tanto a palavra de Deus, ele diz que nunca se separou da palavra do Senhor e que nunca as tirou, tirou a palavra de Deus de sua boca. Lucas 24, 27. Vamos dar uma olhada no livro de Lucas, capítulo 24. E vamos entender a relação de Jesus agora com a palavra de Deus. É importante que você entenda que na época de Jesus, a palavra de Deus que existia era o Antigo Testamento. Jesus viveu na época do Novo Testamento. E as histórias que aconteceram contemporâneas à vida de Jesus nessa terra são as obras que dão origem ao Novo Testamento. Então, portanto, toda vez que Jesus se refere às Escrituras ou à palavra do Senhor, ele está se referindo, na verdade, aos livros que já existiam na época dele, que eram as cartas, os rolos e os pergaminhos do Antigo Testamento, que eram lidas com frequência nas sinagogas e sempre que havia um culto ao Senhor. Então, olha como Jesus se referia ou como ele se relacionava com a Bíblia, com a palavra de Deus existente naquela época. Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, nessa situação, estava, segundo Lucas,
dando um estudo bíblico para as pessoas sobre ele mesmo, sobre o Messias. E para isso ele usou a Bíblia que existia, e começando por Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele avançou por toda a escritura do Antigo Testamento, mostrando às pessoas sobre o Messias, sobre ele, sobre Jesus. E Lucas capítulo 24, verso 44 diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só. Jesus, então, fazia uma divisão do Antigo Testamento em 3 partes. Pelo menos nessa passagem ele faz essa divisão, né? Ele dividiu aqui em a lei de Moisés, os livros de Moisés, os profetas, os outros livros, e os salmos. Interessante, né? Jesus mencionando, e não são só essas 2 vezes, mas existem muitas outras passagens que Jesus cita o Antigo Testamento. Inclusive, quando Jesus diz amar a Deus acima de todas as coisas, e até o próximo como a ti mesmo, Jesus está, na verdade, citando o Antigo Testamento lá em Deuteronômio e lá em Levítico, onde essas 2 passagens aparecem separadas. E no Novo Testamento, Jesus, em uma de suas falas, ele dá um estudo bíblico e faz um resumo da lei dos 10 mandamentos de Êxodo, utilizando os 2 mandamentos, um que está em Deuteronômio e o outro que está em Levítico, e junta os 2, formando esse verso tão conhecido: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que lindo é você estudar a palavra do Senhor. Quando você faz isso, queridos, você está fazendo, em outras palavras, algo que o próprio Jesus fazia. Em Tito, capítulo 1, verso 2, seguindo o nosso estudo, começamos a ver aqui algumas coisas que são impossíveis para Deus. Existem algumas coisas que são impossíveis para Deus, não da ordem da impossibilidade como falta de poder, mas falando da impossibilidade como a incompatibilidade com o caráter de Deus. E como Deus, ele não contradiz o seu próprio caráter, e o seu caráter é de justiça, de fidelidade, de amor, de verdade, existem algumas coisas que estão relacionadas ao pecado que Deus não faz, porque seu caráter não lhe permite fazer. Porque ele não é um Deus mau, ele é um Deus bom, ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus de verdade. E Tito começa a nos revelar isso, dizendo, Tito capítulo 1, verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então Tito aqui ele nos diz que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Que esperança isso nos traz, já que Deus não pode mentir? Deuteronômio, capítulo 32, verso 4 diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Então olha o que o escritor de Deuteronômio nos revela. Deus é fidelidade. Quando Tito diz que Deus não pode mentir, e o autor de Deuteronômio diz que Deus é fiel, porque ele é a própria fidelidade, ele é a essência da palavra fidelidade, então podemos entender agora o que João diz em João capítulo 17, verso 17. Olha só, santificai-vos na verdade, a tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Olha só, meu irmão, minha irmã. Então, Deus não pode mentir. Deus é a fidelidade. E a palavra de Deus, como é parte do próprio Deus, a palavra de Deus, ela é a verdade. Você pode acreditar na palavra de Deus porque ela é de Deus. E Deus não mente. E Deus é fiel. Então, sua palavra também é fiel.
As promessas que Deus te faz na palavra dele também são fiéis. Quando Deus diz que Ele estará contigo, mesmo que você ande pelo vale das sombras da morte, você pode acreditar, porque isso é verdade, porque quem te disse é Deus, que não pode mentir. Ele está lá. Isaías 41, verso 10 diz que Ele está à tua direita, Ele te fortalece com sua destra fiel. Mesmo que você não consiga ver a Deus, mesmo que você não consiga perceber a Deus, mas Deus sempre está com você. E às vezes, queridos, nós não conseguimos perceber a Deus por conta da nossa dor. Não conseguimos perceber a Deus por conta do nosso desespero. Não conseguimos perceber a Deus em meio aos nossos problemas. Mas os problemas passam, o desespero passa, a dor passa. E aí, quando olhamos para trás, para os piores momentos da nossa vida, para aqueles momentos que achamos que não iríamos resistir, aí conseguimos perceber a mão poderosa de Deus nos guiando. Lembre-se de uma coisa, meu amado. Se hoje você está passando por problemas e por dificuldades, Deus não mente. Sua palavra é a verdade e Deus é fiel. E Ele te prometeu, Ele te ajudaria em todos os momentos, Ele está com você agora. E em breve a dor vai passar, o desespero vai passar e virão momentos de paz. Porque essa é a maior de nossa esperança. Em breve Jesus voltará e nos dará tudo aquilo que nos foi tirado. Dê uma olhada para o livro de Jó novamente. Observe a história de Jó. Como Jó sofre durante todo o seu livro. E no final, no último capítulo do seu livro, Deus devolve a Jó tudo aquilo que o inimigo e o mundo e a vida lhe havia tirado. Essa promessa de Jó está à tua disposição também. Eu não sei o que o mundo tem tirado de você. Eu não sei o que Satanás tem tirado de você. Eu não sei quais tentações você tem enfrentado, quais provações você tem enfrentado. Mas eu conheço o Deus do qual estou pregando. Eu sei que Ele me ama e te ama. Eu sei que Deus existe e está presente na tua vida como esteve presente na vida desses personagens bíblicos. Eu sei que Ele fará o milagre na tua vida como tem feito na minha e como fará na vida de cada personagem dessa história até que Ele venha novamente nas nuvens do céu. Mas não acabou aqui. Não acabou aqui. Estamos nos encaminhando para o final desse estudo. Mas ainda temos algumas passagens para visitar hoje, falando sobre as Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 8, verso 20. Te convido, venha, abra sua Bíblia, leia comigo. Isaías capítulo 8, verso 20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Amado, salvação é algo sério. E uma das artimanhas de Satanás é misturar mentiras com verdades. Meias verdades são mentiras completas. E Satanás é um especialista em meias verdades, em mentiras disfarçadas de verdades, em verdades imprecisas, em meias verdades. Por isso é importante que tudo aquilo que você vai estudar daqui para frente a respeito da palavra de Deus, você confirme na palavra do Senhor. Não confie no homem ou na mulher. Mesmo que aparente ser uma pessoa piedosa, não creia só nas palavras que são ditas. Mesmo que seja eu, mesmo que seja o teu pastor ou mesmo que seja o teu sacerdote, comprove tudo aquilo que te falarem sobre a palavra de Deus na Bíblia. É sobre isso que o profeta Isaías está advertindo o povo. Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Ou seja, a Bíblia. Quando ele fala de a lei, ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco, os livros de Moisés. Quando ele fala do testemunho, ele está falando de todos os outros livros históricos e proféticos, que são livros que buscam testemunhar sobre o amor, a fidelidade de Deus para com seu povo. Então, se alguém te fala alguma coisa e isso não está de acordo com o que já foi revelado na Bíblia, isso não é verdade. Ninguém tem poder nem autoridade para mudar nem um i, nem um tio do que está escrito na palavra de Deus.
Nem Deus mesmo faz isso, porque Deus ele não contradiz o seu caráter. Deus não pode mentir. E aquilo que Deus fez está feito. Ele não se corrige a si mesmo. Deus ele é perfeito em todas as esferas. E a sua palavra é um reflexo dele mesmo. Então, se alguém fala alguma coisa para você sobre salvação e não está na Bíblia, infelizmente, irmão, esse caminho não é o caminho que te leva à verdade. Não é o caminho que te leva à vida. Não é o caminho verdadeiro. Não é um caminho de Deus. Procure um lugar onde se fale sobre a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus está escrita, sem tirar e sem pôr. Mas não contente com isso, Salmo 119, verso 105. Aqui a Bíblia faz uma analogia dela mesma e diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu ou já leu ele em algum lugar. Mas você já parou para pensar no significado potente que tem nessas palavras? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a Bíblia. Para que serve uma lâmpada apagada, queridos? Uma lâmpada apagada não projeta luz. Uma lâmpada apagada não ilumina. Uma lâmpada apagada não cumpre o seu propósito. Uma lâmpada apagada não serve para nada. A Bíblia é comparada à lâmpada para os nossos pés. Mas para essa lâmpada iluminar os nossos pés e ser luz para os nossos caminhos, nos ajudar a decidir os melhores caminhos, nos apontar o caminho certo, essa lâmpada precisa estar acesa. E acender a lâmpada da palavra de Deus não é abrir ela e colocá-la sobre um altar. Acender a lâmpada da palavra de Deus é estudá-la, é lê-la, é dedicar tempo para meditar naquilo que você aprendeu e depois decidir colocar, com a ajuda de Deus, o que você aprendeu na palavra dele em prática na sua vida. A maioria das pessoas tenta adaptar a Bíblia à sua vida. Pegam um versículo que não concordam e esquecem. Pegam versículos que talvez, forçando um pouco o texto e esquecendo o contexto, você consiga justificar alguns atos seus e abraça. Mas você não pode, queridos, tirar o versículo do seu contexto. Você não pode fingir que um versículo não existe porque ele não te agrada, porque ele está te corrigindo, porque ele está te repreendendo, porque ele está te ensinando, porque está te chamando a atenção. Você precisa adaptar a sua vida à palavra de Deus. Isso não é fácil, mas com a ajuda de Deus você consegue. E Filipenses 4,13 diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então você pode sim colocar sua vida de acordo com a palavra de Deus. Salmo 138, verso 2 diz: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha só, Deus colocou a palavra dele em pé de igualdade com o seu nome. A Bíblia diz que não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Cristo Jesus. O nome de Deus é algo tão sagrado, mas tão sagrado, que o povo de Israel escrevia de uma forma que era impossível para o ser humano hoje ler. Eram consoantes, eram impronunciáveis. Eles preferiam chamar de o eu sou. Criavam nomes titulares, como Elohim e El Shaddai, para se referir a Deus, para não usar o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus era muito importante. E aqui em Salmo 138, verso 2, a Bíblia coloca, o salmista, imbuído do Espírito Santo de Deus, coloca a Bíblia, a palavra de Deus, em pé de igualdade com o nome do Senhor. Essa é a importância da Bíblia. Salmo 119, verso 54 diz: os teus decretos são motivos do meu cântico na casa da minha peregrinação. O salmista diz que os decretos de Deus, as falas de Deus,
As promessas de Deus, a palavra de Deus é o motivo de alegria que levava o salmista a cantar. Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já se alegrou com as promessas de Deus para a tua vida hoje? Queridos, são muitas promessas. Deus diz inumeráveis vezes: não temas, não te assustes, não te assombres, não temas, não tenha medo, calma, vinde a mim, traz teus fardos, coloca sobre mim, pega o meu fardo que é leve, eu troco de lugar com você, entra na minha casa, ceia comigo, deixa eu entrar na tua casa, ceiar contigo. São inúmeras promessas do Senhor. Mas eu tenho certeza que a promessa mais preciosa de todas é a promessa do breve retorno de Jesus a essa terra. Você está aguardando o retorno de Jesus? Você espera Jesus voltar de coração? Então, queridos, é importante você entender a história do grande conflito. É importante você estudar a palavra de Deus, que é uma carta de amor do Criador para as suas criaturas. É importante você conhecer a forma como você pode estar seguro de sua salvação através das páginas da Bíblia. Por último, quanto tempo vai durar a palavra de Deus? Trouxe 2 passagens para vocês nessa noite. Isaías 40, verso 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, a palavra de Deus, ela nunca passará. Nunca existirá um momento onde a palavra de Deus não existirá. E por isso é importante estudar a palavra do Senhor. Porque ela contém o caminho, a verdade e a vida. Porque nela você conhece a Jesus, o seu ministério, como ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, sofreu, morreu, o que ele pregou, como ressuscitou, que mensagem nos deixou, que promessa nos fez e quando retornará para cumprir essa promessa. É na Bíblia que você encontra tudo isso. É só com a Bíblia na mão que você pode ter certeza se uma pessoa está dizendo a verdade ou a mentira a respeito da salvação. É só com a Bíblia na mão que você pode resistir às tentações de Satanás. Lembra de Jesus no deserto? 3 vezes tentado, no pior momento de sua vida, depois de passar 40 dias e 40 noites jejuando e orando por seu povo, por seu ministério e por tudo aquilo que passaria. Então o inimigo se apresenta a ele nesse momento, no momento de maior fragilidade. Ele é tentado 3 vezes de forma poderosa pelo inimigo, mas 3 vezes Jesus repele as tentações do inimigo com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Você e eu precisamos nos alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Você e eu precisamos ler, estudar e viver a palavra de Deus conscientemente todos os dias. O chamado que eu tenho hoje ao encerrarmos esse estudo bíblico para você é: você acredita, meu irmão, minha irmã, que esse livro sagrado, que a Bíblia é a palavra do Senhor? Você crê comigo que é na Bíblia que encontramos as revelações de Deus escritas de forma inspirada para que nós, através da iluminação do Espírito Santo, entendamos isso e coloquemos em prática na nossa vida? Você deseja de coração, a partir de hoje, estudar a Bíblia e conhecer cada vez mais a respeito do nosso Senhor, da nossa vida, da nossa caída em pecado, da promessa da nossa restauração e do breve retorno de Jesus? É esse o desejo do teu coração? Se você aceita estudar a Bíblia comigo, eu te convido para a próxima lição. A próxima lição será linda também. A próxima lição será maravilhosa também. Teremos muitos textos bíblicos. Traga um caderno, traga um papel, anote ou guarde o link do vídeo para você rever quantas vezes for necessário. Convide outras pessoas para assistir junto com você. Espalhe esse link para o máximo de pessoas possíveis,
para que possamos pregar esse evangelho. E no próximo tema, vamos ver como a Bíblia nos ensina a estudar ela mesma. A própria Bíblia nos ensina como devemos estudá-la, como devemos buscar entendê-la, qual o caminho para que você possa extrair da própria Bíblia as respostas que você tem, as respostas que você precisa sobre as dúvidas que surgiram quando você estava lendo ela. Ela se explica sozinha e vamos ver isso na lição da semana que vem. É meu convite que você esteja comigo. Nesse momento, feche seus olhos se for possível e abra o seu coração uma vez mais ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por compartilhar essa porção da Tua palavra com essa pessoa que está me ouvindo ou me assistindo. Deus de amor e misericórdia, toma conta de nossas vidas e nos ajude, Senhor, a dedicar um momento a cada dia para o estudo da Tua palavra. Coloca, Senhor, a vida dessa pessoa e de seus familiares em Tuas mãos. Eu não a conheço e provavelmente, Senhor, nesse mundo talvez não cheguemos a nos conhecer pessoalmente. Mas obrigado, Senhor, pela tecnologia que existe, porque através dela podemos, Senhor, nos aproximar daqueles que estão distantes e juntos podemos estreitar os laços do nosso relacionamento contigo. E me dá, Senhor, o privilégio de estar naquele dia embaixo da árvore da vida e começar a encontrar, Senhor, queridos e queridas que tiveram a oportunidade de te conhecer através desse material. Abençoa, ó Deus, esse ministério e abençoa todos os que estão ligados a ele, por trás das câmeras, me ajudando e me apoiando de alguma forma. Em Tuas mãos nos entregamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará,
vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará.